Então, pessoal, voltando aqui, só né, iniciamos aqui a, a aula, né? Hoje nós vamos falar sobre a norma 12721. A gente estava falando um pouco sobre o papel dessa norma, né, que é um papel de né, avaliar os custos unitários de construção para incorporação imobiliária, ou seja, esse é um dos documentos da incorporação. Tá? Então, isso quando eu vou fazer a incorporação no cartório de registro de imóveis, eu tenho que fazer usar a norma, tá? E essa norma, ela tem informações, né, para quem, aí vocês vão ver lá no final da norma, né, a gente vai trabalhar aqui, que a gente chama dos quadros da NBR, né, e esses quadros, eles são quadros padronizados, tá? Então, a gente olha esses quadros padronizados, que são os quadros que nós vamos entregar lá, tá? Então, esses quadros ficam registrados em cartório, garantindo. Nas informações também que vão na norma, né, que é no quadro, se eu não me engano, 4, né, no 4 não, mas é já no 5, né, no 5 ele já vai informando o que é, né, no 6, no 7, ele vai, né, no 6, está aqui. No 6, ele vai informando o memorial descritivo, ok? O que quer dizer isso? Ele vai dizer lá que ele vai entregar o piso em cerâmica, que ele vai entregar a fachada em cerâmica, ou vai entregar em textura. Por que isso é importante? Travou aí, galera? Estão vendo alguma coisa aí? Vou ligar para ele aqui para ver o que é que Travou deve aqui. ter dado algum problema aqui na internet. O que é importante? Professor, Vamos deu só lá. uma travadinha aí, é bom só recapitular. Não, eu estou perguntando aí por que eu preciso, no quadro 6 registrar as especificações dos materiais que eu vou usar em piso, parede, teto. Por que é importante? Vamos lá, tem aqui. Letícia, Brasil. Estou só olhando aqui. Professor, pensando assim, talvez seria para você, tipo, fazer uma equivalência, né? Padronizar, fazer um preço equivalente que seria o seu preço padrão, do seu material padrão, padronizado lá na norma. Não, não. Lembre-se que o cartório, ele é um fiel depositário das informações, tá? Por exemplo, quando eu vou lá e faço aquele negócio que a gente faz, que a gente assina lá, reconhecimento de firma, ele está dizendo que aquela assinatura que está lá é minha, certo? Então, ele é um fiel depositário daquela informação. Se, por acaso, alguém lá na frente, se por acaso alguém lá na frente vier dizer, olha, mas essa aqui é falsificada, né? Então, o cartório pode ser responsabilizado por ter dado uma informação errada. Melhorou? Dá para responder agora, Marcelo? Eu não sei se para os outros meninos cortou, mas eu não consegui pegar todas as suas palavras, não, professor, desculpa. Tá, vou repetir. O cartório, qualquer cartório, ele é um fiel depositário das informações, ok? Então, quando eu tenho lá um reconhecimento de firma, minha assinatura está lá, que eu vou lá e ele reconhece minha firma, ele está informando que eu sou, aquela assinatura é minha. Então, ele é um fiel depositário daquela informação. Se aquela informação, por acaso, for falsa, ele pode ser responsabilizado por isso. Ok? Sim, sim, Então, entendi. e agora, qual é a relação que você faz com isso agora? É que você tem, não sei, assim, a princípio seria que você tem que deixar registrado que de fato você tá prometendo pro cliente, né? Então você está oficializando, você está Pronto. legalizando ali.
Isso, é justamente isso. Você está prometendo para aquele seu cliente, você está prometendo aquele piso, aquela tipo de especificação para a parede e para o teto. Está entendendo? Ou seja, aqueles determinados equipamentos, você está lá permitindo, como é que se diz? Dizendo que vai entregar. Você está se comprometendo, né? De fato. Se você não entregar aquilo, você está cometendo um crime, um erro. Né? Então, você será responsabilizado por isso. E isso vale para mais e para menos. Por exemplo, se eu coloquei lá que vou entregar cerâmica e entrego porcelanato ou granito, eu posso ser questionado, né? Porque estou entregando uma coisa melhor do que eu especifiquei. Tá? Então, então é importante você ter esse cuidado quando você for fazer. Então, às vezes, eu vou oferecer melhor. Se você for oferecer melhor, você tem que ir lá no cartório, mudar o registro, avisar a todos porque o que você registrou foi lá. Entendeu? Então, não é, mesmo que eu entregue um produto melhor, eu estou ferindo a norma, porque eu me comprometi com aquilo. Se eu entreguei melhor, eu tenho que avisar. Porque as pessoas podem dizer, eu não gosto de granito. Eu comprei esse apartamento aqui porque eu gosto de cerâmica. Eu não gosto de usar granito. Não gosto de usar porcelanato. Entendeu? Então, não. O mais também é ruim. Né? Que você tem que entregar o que você se comprometeu. Ok? No caso, se você entregar a mais, você está arriscando a esse a mais sair de graça, né, para o cliente. Não, de graça não, porque assim, ele já tá. Eu posso ter feito aquilo ali dentro do preço. Não é nem questão de custo. É uma questão de interesse. Mas eu não tenho interesse nesse produto, entendeu? Aí eu corro o risco de, como é que se diz, vou ter que tirar, ou então o cara ir para a justiça reclamar, tá entendendo? Então, assim, o que eu quero dizer é que eu não posso estar variando, mesmo para mais ou para menos. Eu tenho que entregar o que eu me comprometi. Obviamente que, normalmente, o que eu me comprometi está diretamente atrelado ao preço. Certo? Então, se eu entreguei lá, se eu me comprometi com cerâmica, o preço vai estar o preço de cerâmica. Mas isso pode mudar. Certo? Ok? Bom. Beleza, professor. Obrigado. Então, a gente vai... eu vou passar aqui rapidinho uns slides aqui, depois a gente vai entrar só para tirar algumas dúvidas, só para a gente falar de uns pontos importantes. Antes da gente entrar nos quadros, aqui a gente vai gastar uns 15 minutinhos só para vocês. Estão vendo a apresentação aí? Sim. Ok? Então, a gente vai rápido aqui. Isso aqui eu não vou entrar nisso aqui, isso aqui a gente já viu. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Ó. Isso aí é uma coisa importante, a determinação de custos e preços, né? A NBR 12721, e as especificações do imóvel. Garantir a incorporadores, construtores e adquirentes de que o edifício será construído em determinadas características registradas em planilhas próprias. Então, eu estou respondendo aí um pouco o que a Rafaela mencionou aqui no chat, que disse que garante para incorporador e construtor. É verdade. Ou seja, não é só para o cliente. Não é porque o cliente, eu quero cerâmica, né? Eu quero granito. Não. Aqui o que está especificado, que foi aprovado, que está registrado em cartório é cerâmica. Então, eu não tenho a obrigação de lhe entregar. Né? E, ao mesmo tempo, o cliente também, e a determinação de custos e preços. Né? Ou seja, um custo normalizado. Não quer dizer que seja... Porque existem dois custos. Existe o custo normalizado, que é o da norma, e existe o custo preço, que é o custo real. Né? Mas aqui a gente entra só com normalizado. Tá? Aí a gente vai falar um pouco disso aqui lá na frente. Unidade autônoma, né? É aquela unidade da qual eu sou o dono. Certo? Então, assim, na minha residência, ninguém pode entrar, a não ser com minha autorização ou com autorização judicial. Mas ninguém pode entrar na minha casa. Né? E na minha casa eu posso fazer qualquer reforma que eu queira, desde que eu não comprometa, obviamente,
por exemplo, se for um apartamento, eu retirar um pilar, uma viga, isso não existe, né? Mas tirar uma parede, mudar, transformar um quarto, por exemplo, num gabinete, pegar um quarto, tirar e aumentar a sala, isso tudo é permitido dentro da minha unidade. Eu não posso mudar as fachadas e nem posso usar área comum, ok? Fração ideal, né? Isso aqui é uma coisa interessante, né? Que o pessoal fala muito em fração ideal. A fração expressa de forma decimal ou ordinária que representa a parte ideal do terreno e as coisas de uso comum, tá? Então, o que acontece, ó? Quando você chega, a gente tem dois valores. Na realidade, a gente tem três áreas que são conhecidas. Um é a área total, que é a área comum mais a área privativa, ou a área autônoma, certo? E aí eu tenho a área privativa, tenho a área total, e a gente chama a área de vassoura. Essa área de vassoura não é normalizada, né? Não está na norma. Mas isso é muito utilizado por, como é que se diz? Por corretor, tá? Então ele usa muito isso. O que seria essa área de vassoura? Alguém tem uma ideia? Seria uma área onde uma varanda, uma área de serviço, uma coisa assim? Não. Você bota a vassoura, eu quer dizer. Eu vou lhe ajudar. Onde eu uso vassoura? Qual é a diferença da área privativa para a área de vassoura? Onde você usa a vassoura, tipo aquela área ali entre o. Você tem acesso à escada, sei lá. Não? Você Eu não tô só varre a, chutando, professor. você não varre a casa? É onde não fica a parede. Pronto, isso aí, certo? Entendi. Eu achava que a área de vassoura é onde a vassoura estaria depositada lá, tipo a área de serviço, a varanda. Onde você coloca, certo? Onde você guarda, onde você usa a vassoura, ou seja, justamente, eu não sei quem foi que respondeu, que eu não consigo ver aqui, mas é justamente essa área que eu vou vender, que eu vou varrer, certo? Que é a área que não tem parede. Porque o que acontece? A área de parede, ela é da área autônoma, da área privativa. Então, se eu tirar a parede, eu ganho aquela área. Normalmente, a área de parede, ela toma em torno entre 5% e 10% da área do imóvel, certo? Quando você usa o imóvel, né, quando se diz lá, seu apartamento é 110 metros quadrados, 120, 200 e tanto, 50, ele está considerando as paredes dentro. Não é só a área útil, né? A área de vassoura, que a gente chama, é a área útil, né? Ou seja, então, normalmente, um prédio de 110 metros quadrados, ele está em torno de 100 metros quadrados de área útil, tá? Porque o resto é parede. Se eu quiser tirar todas as paredes do meu apartamento, eu posso tirar. Botar vidro ou deixar, como é que se diz, com aquele loft, né? Tudo aberto, não tem problema nenhum, tá? E a fração ideal é o quê? Nós vamos ver aí, quando a gente for fazer os cálculos, que essa fração, ela vai pegar. O que acontece? Você tem o seu apartamento, né, a sua unidade, e existe uma área comum. O que é essa área comum? É o pátio, é a garagem, é o salão de festa, é a guarita, é a academia, né, se você morar em condomínio, isso tudo falando com condomínio, né? São as áreas comuns. Comuns o quê? Que todas as pessoas podem transitar e usar, ok? Então, o que é que acontece? Quando eu vou colocar um imóvel num terreno, né, aquele terreno, ele tem uma fração ideal, que é justamente, eu vou pegar aquele terreno, é como se eu fosse dono fosse dono de um pedacinho daquele terreno, quando eu estou comprando um apartamento. Então, quando eu compro esse apartamento, eu vou fazer essa área, eu vou somar, aí eu vou pegar o quê? A minha área comum, somar toda a área comum, né, que a gente tem, e dividir pela proporção da área privativa, certo? Então, eu vou pegar, vamos supor que eu tenha 1.000 metros quadrados de área comum, certo? E eu tenha 10 apartamentos, né? Cada apartamento, eu tenho 10 apartamentos iguais. Então, cada apartamento daquele aí, por exemplo, é 200 metros quadrados. Então, eu vou pegar 1.000 metros quadrados e dividir por 10, desculpa, por 10. Então, qual vai ser né? Qual vai ser minha... na realidade, a gente divide pela área, tá? Na realidade, como as áreas são iguais, a gente pode dividir, tudo igual, tá? Então, vamos supor
vamos pegar cada área daquela ali, a proporcionalidade vai ser 1:10. Certo? Vai ser 1:10, porque eu não tenho 10 apartamentos. Então, 1/10 do terreno é meu. Se eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados, a minha área comum é 100. 100 mais 200, né? Então, a minha fração ideal é 1/10 do empreendimento. Então, 1/10 daquele empreendimento é meu. 1/10 daquele terreno é meu. Então, essa é a fração ideal. Ok? Se eu for... Agora, se o apartamento são apartamentos diferentes, aí eles vão ser divididos proporcionalmente. Vamos supor que eu tivesse lá, né, aí eu tivesse 2 apartamentos que fossem maiores, né, fossem de 300 metros quadrados, e os outros de 200. Então, eu tinha 8 vezes 200, dá 1.600 metros, mais 600, né, que é 2 de 300. Então, vai dar 2.200, tá? Então, eu vou dividir aquela área de terreno, vamos pegar 1.000 metros quadrados, e vou dividir por 2.200. Vai dar um valor aí, 0,50, 40 e poucos, a proporcionalidade, 0,44, tá? 1 metro, vamos dizer, se fosse por 1 metro. Só que o que acontece? Essa fração ideal, aí agora eu vou multiplicar pela quantidade de metros quadrados que cada um tem. Então, quem tem mais metros quadrados vai ter uma fração ideal de terreno maior. Quem tem menor, vai ter menor. Tá? Então, isso é importante porque isso, por exemplo, obviamente, quem tem uma área maior vai pagar mais por ela. Tá? Paga também, por exemplo, o condomínio. Então, se eu tenho um prédio, um condomínio, que é apartamento de 100 metros quadrados, apartamento de 150, quem é do apartamento de 150 vai pagar um condomínio maior do que quem é do apartamento de 100 metros. Né? Por quê? Porque, teoricamente, você vai usar mais área comum, você vai usar mais... Né? Então, assim, o preço é diferente. Tá? Então, eles falam muito dessa questão de fração ideal de terreno. Professor, pois não? A fração ideal se aplica à área não construída do terreno, e se aplica, ela poderia ser negociada a parte do apartamento, entendeu? Negociada à parte. Não. É tudo junto. Você não tem como... que a fração ideal, nós vamos, nas planilhas que nós vamos usar, a gente calcula as frações ideais. E aquilo ali é seu, entendeu? Você vende tudo. Você não pode vender, por exemplo, área comum. Tá entendendo? Você não pode. Sim, mas assim, a pessoa que tem direito a 3 vezes mais do que o outro de área, a fração dele é 3 vezes maior do que a fração do outro. Então, ele não vai ter direito a usar 3 vezes a piscina do que o outro usar só uma vez, né? Tipo assim, esses detalhes. Né? Mas aí, teoricamente, ele vai ter um peso maior, né? Por exemplo, a piscina já ficou maior porque ele é um apartamento maior, que deve morar mais gente, que deve convidar mais gente, entendeu? Então, ele faz essa proporcionalidade. Já tá abarcado ali no projeto essas coisas. Já está resolvido isso aí, entendeu? Entendi. Agora, você fez uma pergunta que pode ser feita. Eu posso vender fração ideal para pessoas do condomínio? Posso. Eu posso vender uma vaga de garagem? Posso. Era isso que eu tinha pensado, mas né? Na verdade, as pessoas da casa, do empreendimento. Eu não posso vender para fora, não. A não ser que... Pode alugar para outra pessoa? A não ser... Eu só posso alugar para fora do condomínio se for aprovado em assembleia. Né? Se não for aprovado em assembleia, não posso. Entendeu? Eu posso vender um quarto? Posso. Né? Mas aí a venda do quarto tem que ser para... Por exemplo, eu tenho um quarto que é coligado com outro apartamento. Né? Ou seja, ele é coligado. Eu posso chegar e vender esse quarto. E o cara fecha e pode ser feito. Mas só para a pessoa do condomínio. Tem locais, aqui no Ceará não é comum, mas, por exemplo, quando eu morei em Porto Alegre, era muito comum você ter 2 matrículas do imóvel. Você tem a matrícula do apartamento e da garagem, porque eram vendidos separadamente. Por quê? Porque eu não tinha uma garagem, somente nos prédios mais antigos, uma garagem para cada apartamento. Então, as pessoas compravam o apartamento e aí, se quisesse, compravam, que chama lá o box, né, que é a garagem. Então, são duas, é como se fossem 2 escrituras. Então, você pode vender, não tem problema. Tá? Essa área subrogada, desculpa, entendido? Entendi, foi você, Samuel, que falou?
Não, professor, Marcelo. Marcelo, você entendeu? Sim, eu entendi. Aqui no Rio também, eu moro no Rio, o pessoal separa vaga de garagem de vaga Isso. de... Eles, é possível isso aí, não tem problema não, tá? Professor, Pois não? rapidinho. Teve só uma coisa que o Marcelo perguntou e eu acho que o senhor não respondeu, se respondeu, eu não escutei. Sobre a parte de área não construída, se ela entra no cálculo aí da fração ideal. Sim, tudo que for dentro do terreno é seu, é do terreno. Mesmo que seja, sei lá, você fez um jardim, faz parte da área comum. Certo, obrigada. Tudo que está dentro do muro, né? Aquilo ali é área comum. O que você aí vai fazer pode ser sei lá, um pipi, né? Negócio de pet não sei o quê, pode ser ofurô, pode ser. Tudo aquilo ali faz parte do condomínio. Você fez uma pista de Cooper, tudo faz parte do condomínio. Aquilo tudo é área comum. Certo? E vai ser dividido por todos. A área subrogada, isso aqui é importante, porque isso tem que estar registrado em cartório. Por quê? Porque isso aí é a área que o cara fez a permuta, o pagamento do proprietário do terreno. Então, por que eu tenho que subrogar? Vem aqui, vê aí. Por que eu tenho que subrogar? Ou seja, o que é que eu tenho que dizer aí? O que é que eu tenho que separar? O que é subrogar? Eu tenho que separar as unidades que são do proprietário do terreno. Para quê? Por que eu tenho que separar? Eu tenho que dizer em cartório que tais áreas, tais apartamentos estão subrogados. Seria para dar liberdade para a pessoa, para o dono negociar e... Sim. Mas Porque esse é como se fosse o pagamento pelo terreno, né? Porque Ok. passado toda a área para a construtora, enfim, Isso. que devolver de novo em cartório para o dono do terreno. Mas é nesse sentido. Né? Mas a maior preocupação aí é que a construtora use de má fé e venda o apartamento que ele está subrogado. Certo? Ou seja, aquele apartamento ali ele está guardado para o proprietário, que aí ele vai poder, aí ele sendo o proprietário, ele vai poder ou usar, ou comercializar, alugar, o que ele quiser, entendeu? Então é uma garantia para o proprietário de que ele fez isso. Certo? Ok? Tá, vamos lá. Aqui isso aqui são as áreas, a gente vai ver isso mais na frente, tá? A gente vai ver isso aí, ó. Áreas total do pavimento, isso aí a gente vai ver lá nos quadros, tá? Eu não vou, a gente vai ver lá nos quadros. Eu não vou entrar nisso aqui, não, porque... Agora, uma coisa importante, ó. Deixa eu ver aqui. Área total da unidade, né? Aqui aí tá até dizendo o quadro 2 aí, ó. Aí tem aqui, ó, cadê? Isso aqui é uma coisa interessante. Aqui, área de uso privativo, área de uso de garagem, área de garagem, certo? É vinculada à unidade autônoma, tá até a resposta lá, né? Ele pode ser como unidade autônoma, como a gente já falou, né? E é de uso comum e indeterminado. O que é que quer dizer isso? Né? A garagem, quando a gente vai classificar, a gente chama, aqui se vocês olharem, ó, eu tenho área de uso comum de divisão não proporcional, certo? Isso, normalmente, é uma garagem. Porque o que acontece? Se você for no seu condomínio, né, aquela área comum, aí o pátio, o salão de festa, a academia, né? Aquilo é área comum de divisão proporcional, ou seja, se eu tenho uma área de 10, tudo vai ser proporcional à minha área do apartamento, ok? A garagem, né? Ou a área comum de divisão não proporcional, e a garagem é um dos principais itens desse,
ela não é proporcional ao tamanho. Ela, por exemplo, se a gente for, ela é uma variável discreta e não contínua. Tá? O que quer dizer isso? Se eu, por exemplo, eu posso ter, né, aí vamos dentro, no apartamento aquele de 300 metros e o de 200, eu posso, de 300, ter 3 vagas e de 200, 2 vagas. Isso aí é totalmente permitido, não tem nenhum problema nisso. Agora, se eu fosse trabalhar de forma proporcional, vamos pegar um apartamento com 200, um apartamento com 300, eu podia ter um cara, uma vaga com... Porque a vaga ela é padronizada, em torno de 12, 13 metros quadrados, o que a legislação exige. Certo? Então, eu poderia ter uma vaga, rapaz, o cara tu vai ter 18 metros quadrados de vaga. Aí tu tinha que ter um carro e uma moto. E não pode botar... Né? Não, tu vai ter... então, um carro grande, aquele 500, que sai bem pequenininho, que cabe ali naquele... Não é assim. É por unidade. Então, ele é discreto. É uma vaga, 2 vagas, 3 vagas, tá? Então, ela é de divisão não proporcional. E ela é de área com uso comum, certo? Mas ela é aqui, voltando, ela é vinculada à unidade autônoma. O que quer dizer isso? Eu posso passar pela vaga de uma né? Se quem mora em condomínio, você ir para a sua vaga, muitas vezes você passa entre os carros. Ok? Você vai lá e passa entre os carros, isso é normal. Mas eu não posso botar meu carro lá, porque aquela vaga ela é vinculada a uma unidade autônoma. Também, agora, ela é vinculada à minha unidade, mas ela é uma área comum. Então, eu não posso, por exemplo, fazer... Rapaz, eu vou agora pegar e vou fazer aqui na minha... Vou botar agora uma... Às vezes, por exemplo, vou colocar a área descoberta, eu vou colocar um toldo. Não pode. Só pode se for aprovado pelo condomínio, pela Assembleia. Certo? Vou agora murar. Rapaz, eu vou fechar aqui minha garagem e vou murar. Não pode. Vou botar aqui um sofá, vou botar bicicleta. Né? Não pode. Teoricamente, não pode. Porque aquilo é área comum. Eu não posso usar como meu bel prazer. Ela é minha, né? Ninguém pode usar, mas eu tenho que seguir as regras do condomínio. Tá? Então, isso aí é importante. Tá? A de divisão não proporcional, aqui coberta padrão, né? Essa de padrão diferente, a gente vai ver lá na frente, né? Que é ligada à questão da áreas equivalentes. Aqui, né, são os coeficientes proporcionais de equivalente. Tá? Isso aí é uma sugestão da norma, não é obrigatório. Tá? Não existe essa obrigação. Aí você vai definir, né, qual normalmente eles dão essas faixas e você usa, mas não tem nada que obrigue isso aí. Tá? E são os coeficientes. Divisão proporcional, não proporcional. A gente vai ver isso lá na norma, que eu vou ter aqui o CUB, que é o custo unitário básico, que é calculado a partir da norma, aliás, a partir não da lei. A lei instituiu a norma, a partir da norma, e pela área equivalente ao custo padrão, que a gente vai calcular isso aí. Elas são indicadas no quadro 3. Nós vamos mostrar tudo isso para vocês. Tá? Isso aqui, o incorporador somente poderá negociar sobre unidades autônomas após ter arquivado no cartório competente em registro imóvel. Certo? Isso aqui é uma coisa interessante. Né? Você só pode fazer, né, pela lei, você só pode divulgar um imóvel, colocar, por exemplo, no jornal, fazer mídia, se ele tiver incorporado. Tá? Porque isso é uma garantia para o comprador. Tá? Então, você não pode... a gente vai falar um pouco isso lá na semana que vem. Tá? Aí a questão do CUB, né, é o Sinduscom, aqui no nosso caso é o do Ceará, e ele usa esse padrão R8N. Tá? Se você olhar lá dentro da norma, tem lá todos esses padrões. Isso aqui é o padrão, é um apartamento, uma unidade que eles montaram, certo? Eles construíram, residencial, de 8 pavimentos, de padrão normal. Este aqui é é como se fosse o default, né? Por isso que a gente usa aqui. Agora, lá tem vários cubes. Você vai usar o cube de acordo com a característica do seu imóvel. Se ele é um imóvel mais, como é que se pode dizer, mais popular, se ele é um imóvel mais de alto padrão. Então, cada um tem seus cubes referenciados aí, tá? Aqui são os quadros, a gente vai falar um pouco sobre cada um deles.
Aqui, pessoal, é que a gente vai encerrar aqui, é o que a gente vai usar lá na norma. Tá? A norma, se você for no item, eu marquei aqui, tá? Tá aqui, ó. Área 5.3, né? O item na página 7. Quem tiver a norma aí, é interessante vocês olharem a norma. Aí ele diz assim, ó, área privativa, área real privativa da unidade autônoma. Né? Então, ó, a área de superfície limitada pela linha que contorna as dependências privadas, cobertas ou descobertas, da unidade autônoma, excluídas as áreas não edificadas, passando pelas projeções. Se alguém quer entrar, eu tenho que sair para... Peraí, vou ter que interromper aqui, pessoal. Eu não consigo... Pronto, o Caio agora entrou. Peraí, pronto. Ah, vocês estão vendo aí? Sim, professor. Pronto. Então, vocês estão vendo aí que tem uma área, né? Então, ó, o que é que ele diz? Ó? Quando é uma área privativa das faces externas, das paredes externas da edificação e das paredes que separam as dependências privativas das dependências de uso comum. Se você olhar aqui, ó, tem uma legenda. Área privativa coberta, que é a 2, certo? O que é que ele considera? Ó? Considera tudo que for, né? E aí diz, ó, dos eixos das paredes que separam as dependências privativas da unidade autônoma consideradas as dependências privativas. Então, ó, o que é que ele está dizendo? Essa área 2 é privativa. Vocês estão vendo aí pelo mouse? Sim. Estão vendo? Pronto. Então, o que é que ele está mostrando? Ó? Aqui, ó, ele está mostrando, ó, que quando ele é uma unidade privativa coberta, ele pega todas as paredes, ó, mesmo quando a área 1 é descoberta, então a parede fica para dentro, e quando ele é uma divisão entre duas áreas privativas, ele usa a linhazinha média. Ele divide, metade da parede é para um apartamento, metade é para o outro. Né? Se for área privativa e descoberta, ela só vai, ó, essa área vai ser essa área aqui que vai ser considerada. Certo? Ou seja, essa parede fica para a área 2. Área comum coberta padrão, 3, certo? Se ela tiver divisão com uma área privativa coberta, essa parede fica para lá, fica para a privativa coberta, certo? Se ela não tem, né, por exemplo, uma área comum descoberta, aí ela fica. A parede fica para ela. Ou seja, na área que eu vou calcular, ok? E aqui a mesma coisa. Se for agora a área comum coberta padrão diferente, ela pega e a parede fica com ela. Tá? O que é que ela fica com ela? Ou seja, ela é considerada na área. Isso aqui é importante porque a gente vai entrar agora nos quadros, tá? Para que vocês entendam, isso aqui é da norma, né? Até área 7, item 7, página 7, 5.3, 5.4, 5.5. Tá? Então, a gente vai agora, eu vou... Né, o resto agora é tudo os quadros que eu vou apresentar. São os quadros que a gente vai trabalhar os quadros com vocês. Então, não adianta muito a gente estar aqui apresentando os quadros. Ok? Esse aqui é um exercício que a gente vê depois. Tá? Então, eu vou interromper aqui e vou pedir agora, a gente fez um exemplo, certo? Um exemplo para vocês, e aí nós vamos ter a ajuda agora da Bianca e do Rodrigo. A gente colocou num projetinho, né, com as planilhas. Vocês receberam as planilhas, eu não passei as planilhas para vocês, certo? Essas planilhas são padronizadas, e a gente vai apresentar agora um exemplo aí para vocês, certo? Então, eu queria agora, quem começa aí? E aí eu vou ficar aqui, obviamente, tirando as dúvidas e tudo mais, acompanhando. Mas a gente eles vão apresentar num projeto, para que vocês entendam justamente essas regras que eu falei agora para vocês, que são as regras que estão na norma. Tá?
Então, Professor, pronto. Não. Professor, eu vou começar aqui, porque eu vou apresentar o projeto rapidamente. Aí, quando for fazer os quadros, a Bianca vai contribuir na hora de montar, tá certo? Beleza, obrigado. Bom dia, pessoal. Eu vou colocar aqui para vocês, compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo essa planta aqui, no Sim, exemplo? estamos vendo. Pronto. A gente pegou aqui um exemplo. Eu não sei se esse projeto realmente existe. Ele existe, professor? Ele foi executado? Ou é Não. fictício? Não, né? É um exemplo. Pronto. Então, a gente pode observar aqui nessa planta, né, que ela é formada o apartamento tipo. Ele contempla, né, uma suíte aqui no caso. Um momento. Tem uma suíte aqui, com suíte de banheiro, né? Tem 2 quartos, certo? Tem um banheiro aqui social. Tem uma área aqui que integra a sala e a cozinha. Na cozinha tem um banheiro também, na área de serviço. E tem aqui também uma jardineira, certo? Ao observar esse apartamento tipo, a gente pode ver como é que é formado o pavimento tipo, né? O pavimento tipo aqui, no caso, ele é formado por 3 apartamentos tipo, certo? Tem o primeiro aqui, eles são todos espelhados. Tem outro aqui, que entre os 2 apartamentos tipos tem uma escada, certo? E é isso. E depois é um pavimento térreo, aí tem mais 3 pavimentos, que são iguais, né? São os pavimentos tipo, e tem uma área lá em cima, que é uma área da coberta, né? Que tem 3 varandas cobertas, no caso. Tem uma área aqui também do gerador e um banheiro. Tem uma copa e tem 2 banheiros, um banheiro masculino e um banheiro feminino, certo? Deixa eu mostrar aqui agora só um momento. Aqui a gente pode ver a planta de situação do condomínio, certo? A gente vê aqui os apartamentos tipo, né, do pavimento tipo que compõe, né? A gente pode ver as vagas da garagem, que são 12 vagas. Isso daqui vai ser importante na hora de montar os quadros, que a Bianca vai apresentar para vocês mais lá na frente. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Pode. Agora continuar, que está muito silêncio. E aí, a gente vê aqui também o corte transversal, certo, do exemplo. A gente pode ver aqui, né, o térreo, como eu estava falando, que é o primeiro pavimento tipo, aí tem os 3 pavimentos acima, e tem essa área aqui, que é aquela área da coberta, que integra aquele espaço lá que eu apresentei anteriormente. E aí a gente pegou, né, esse exemplo aqui, né, essa planta, e fez o modelo no Revit, certo? Deixa eu apresentar aqui para vocês agora. Vocês estão conseguindo ver o Revit, né? Sim, Rodrigo. Sim. Certo. Então a gente fez as cotas aqui, dispôs direitinho os elementos, né? As janelas, as portas dos pavimentos tipo, certo? E chegou ao modelo. A gente viu também, calculou a área, né, do apartamento tipo, que deu em torno de 64 metros quadrados. E chegou ao modelo, né, 3D, que a gente pode ver uma imagem renderizada, certo, do condomínio, que é composto pelas jardineiras, né, aqui em cima tem essas áreas descobertas, e tem aquelas áreas com varanda coberta. E aqui a gente tem mais detalhes do modelinho 3D que foi gerado. É interessante, realmente, a gente trabalhar com Revit, né, porque muitas vezes a gente não consegue ter uma ideia, né, de como é que
a gente mexe às vezes com a planta, né, e a gente não tem uma noção como é que fica esse condomínio. Então, aqui a gente pode ter uma visualização bem melhor da integração, né, dos pavimentos tipo compondo o condomínio. Eu vou tirar um corte aqui para vocês darem uma olhada aqui melhor do apartamento tipo, dos apartamentos, no caso. A gente pode ver aqui, né, a escada, os elementos todos, né, banheiro, né, a suíte também, sala, e a área da jardineira também, aqui no caso. Certo? Aí você vai modelando de acordo com o seu gosto, né? Aqui no exemplo, né, era composto por alvenaria, certo? Com a espessura de 15 centímetros, eu coloquei aqui também. E é isso. Deixa eu colocar aqui. Tem também essa areazinha aqui do quarto pavimento, que vai ser interessante vocês entenderem melhor para a montagem dos quadros. Pronto, essa área aqui em cima vai ter aquilo que a gente comentou, né? Que vai ter 3 varandas cobertas, aí vai ter aqui um gerador com banheiro, aí 2 banheiros aqui uma copa, e essa área aqui são 2 áreas descobertas, que é onde está em volta aqui esses guarda-corpos aqui. Certo? E aí começa, né, a parte da montagem dos quadros, né, que a gente tira as áreas, como o professor Barros Neto estava explicando. Eu vou mostrar aqui na planta como é que foi feito. O senhor prefere explicar, professor, aqui, de novo, como é que ele extraiu aqui? Não, vai lá. Vê se você aprendeu. Não, acho melhor o senhor ir. Aqui lá, né, no caso. Eu mostrei para você. Qualquer coisa também. A Bianca vai explicar. Eu já comecei aqui. Tu quer que eu transmita a minha agora? Faça, por favor. Não, pessoal, aqui é importante, antes só de coisa. Nesse caso aqui, né, nós não precisamos especificar na norma as áreas, os espaços, certo? Então, por exemplo, o que eu preciso especificar é a área do apartamento, não é a área do quarto, da sala, do banheiro, isso não entra em consideração, certo? Então, o que vocês vão ver é que, vou só mostrar aqui, só o exemplo, aí a Bianca vai entrar. Este apartamento aqui, onde vocês... que eu tô... Rodrigo, bote ali no banheiro, lá na área D. Na área D, tá aqui, ó. Bota o cursor, é porque eu estou usando meu cursor, mas eu não estou apresentando. Então, ó, se vocês olharem aí, tem uma linhazinha pontilhada, vocês estão vendo? Né? Isso está dizendo o quê? Que é uma das regras da norma é que quando eu tenho um empreendimento, uma parede em que eu estou com 2 áreas privativas cobertas, metade da parede fica para um, metade da parede fica para outro. Ok? Isso é o mesmo caso aqui no B, né? É o mesmo caso aí no B, certo? Quando eu estou com a área comum, certo? Com a área comum, né? Ao lado de uma área coberta padrão, a parede que divide as duas, aí mostra aí, Rodrigo, aqui na escada. A parede que divide as duas, certo? Fica para a área coberta padrão. Se vocês estão vendo aí, ele está pintado mostrando isso. Ó. Ele está laranjinha dentro da escada e a cor é diferente da parede. Certo? Ou seja, tudo isso fica para pronto, da escada é essa área aí. Se você olhar embaixo, tem essa janela, que aí, como não tem nada do outro lado que é coberto, esta área fica, essa parede fica considerada. Certo? Então, são esses os cuidados que vocês têm que ter, né, quando vocês delimitar essas áreas, né? Porque isso aí é importante, porque isso aí vai impactar nas áreas. No total é a mesma coisa, mas na hora que eu for especificar lá na norma, desculpa, no quadro que está na norma, eu preciso ter esse cuidado, tá? E eu estou aqui apresentando aquelas regrinhas que eu falei para você. Que está lá, pronto, né? Aí a gente fez essa delimitação aqui dessas áreas, certo? No Revit. A Bianca vai explicar com mais detalhes para vocês, certo?
A gente fez essa Ok. delimitação. A gente pode ver aqui uma coisa interessante, né, que nem sempre essas áreas vão ser as mesmas nos apartamentos tipo, certo? Aqui nessa figura a gente pode visualizar que, de acordo com as cores, a gente pode ver quais as áreas que se repetem. Por exemplo, aqui no caso do A, que a gente pegou essas letras lá do exemplo, né? A gente vê que nos 3 apartamentos tipo elas vão ser as mesmas, certo? Porque elas pegam essas paredes aqui, certo? As partes externas e a interna. No caso, é a mesma coisa para todas, né? Agora, se a gente visualizar aqui, por exemplo, o B, já vai ser diferente. Por quê? Porque aqui a gente pode ver que entre os 2 apartamentos tipo, ele pega, no caso, essa parede aqui, ela pega os 2 apartamentos tipo. Então, ela vai ter que ser dividida no meio, como o professor falou, né, no caso. E aí a área vai ficar um pouco menor, né, do que se a gente for ver, por exemplo, do outro apartamento tipo do outro lado. Por quê? Porque ela considera, no caso, não só meia parede, mas vai considerar as 2 paredes inteiras, né? Então, tem essas pequenas diferenças, podem aparecer. A gente pode ver também que tem uma diferençazinha aqui no banheiro, ó, certo? Que é 2,42 metros quadrados, e aqui vai ser 2,57. E tem uma diferença também na escada, certo? Que aqui ele considera... Por que é 2,57 naquela? Quem é que pode me responder? Dentro das regras. Vamos lá. Vamos lá, Marcelo. Você está bem falante hoje. Eu gosto assim. Por que é 2,57 de metros quadrados nesse G? É que essa área G, que é essa marronzinha que está aí, é diferente da área D, que é um verdinho claro. Ah, sim, é porque essa parede à esquerda, ela dá para uma área comum. Então, ele pega a parede toda. Parede inteira, contrário, exato. ele não pega. Perfeito. É isso aí mesmo. E no D aqui, no caso, ele não pega a parede inteira porque ele vai dividir 2 banheiros, né? Dos 2 apartamentos diferentes. Então, é só metade da parede. É a mesma coisa, ó, que você vai ver aí da escada, a F, né? Da outra escada lá, quanto é a escada H. A H é um pouquinho maior. Ó, é 13,43 e a outra é 12,50. Por quê? Mesma coisa, a parede esquerda aí, o H engloba ela. Do contrário, lá não. Tem que Isso. os apartamentos que pegam a parede, né? Isso, tem que ter só um cuidadozinho ali, ó, no banheiro, ó. Quando o G com H, o que está acontecendo? O G sobressai, né? Isso, a parede, como ele é uma área privativa e coberta padrão, ele pega a parede que está dividindo com a escada, com a área comum. Entendeu? Então, essa regrinha é que a gente vai usar ao longo do projeto. E aí, a gente tentou, né, melhorar essa visão. Rodrigo, a Rafaela falou. Diga, Rafaela. Rapidinho. Essas divisões que a gente está fazendo, a gente vê que, então, por apartamento, vai dar uma diferença mínima, né, de área total, vamos dizer. E aí, assim, eu queria saber, na prática, quando isso vai ser dividido, principalmente para fazer, por exemplo, fração ideal, que isso é considerado, existe... Pois não. Nesse caso, é porque a fração ideal ela só pega a área útil, né? Não pega a área de parede. Não, porque a fração ideal pega tudo. Só que quando a gente faz o coeficiente de proporcionalidade, a diferença é muito pequena. Então, isso não vai impactar. Né? É isso que eu queria saber, se tem alguma tolerância, né? Porque é irrisório, assim. Por exemplo, isso aí não impacta, por exemplo, porque a fração ideal aí vai ser 0, alguma coisa de diferença. Então, isso não vai ter um impacto real. Como ele também não vai ter impacto, por exemplo, no condomínio. Tá entendendo? Porque aí é só uma questão de detalhe de uso da norma, né, para a questão das áreas. Entendeu? Aí não tem nenhum impacto. A gente vai mostrar lá no quadro. Entendido aí, pessoal? Isso aí é muito importante, porque isso aí realmente, isso aí é da norma. Então, por exemplo, o cara que vai receber no cartório, ele vai seguir essa norma aí.
se é para dividir, se não é, se é uma parede para um lado, metade para o outro, se a parede fica para mim ou fica para o outro. Isso aí, o cara, por exemplo, não é nem engenheiro, não. O cara que vai receber, é o cara que vai fazer, não. O cara isso aí tem que ter um engenheiro assinando. Isso, por exemplo, hoje é uma área de trabalho do engenheiro, é preparar a incorporação. Tem empresas, eu conheço ex-alunos que hoje preparam a incorporação, ou seja, isso aí também faz parte da incorporação. Tá? Ok, Rodrigo? Vamos passar agora para Na verdade, professor, tem aqui aquele modelinho que o Ian elaborou, né, do 3D. Que seria mesmo só para melhorar a visualização, certo? Do que está sendo considerado. O Ian é um aluno do mestrado também, certo? Que ele está mexendo com dínamo. E aí ele fez aqui, na verdade, um modelo de volume, certo? A gente objetivou tentar deixar esses blocos aqui, como vocês podem ver, pintados, mas não deu muito certo? Porque a gente pegou isso há pouco tempo. Mas aqui a gente pode ver no 3D, né, essa diferenciação que ele faz. Aqui, por exemplo, nessa parede aqui, ele está pegando metade da parede, né? E a gente pode visualizar esses blocos de uma maneira melhor, né, no caso, como a gente pode observar aqui. Mas é só isso mesmo, é só para fim de ilustração. Isso aí a gente vai melhorar isso aí. Agora eu vou passar para a Bianca explicar para vocês, certo? Os quadros, né, a montagem desses quadros, tá certo? Obrigado, Rodrigo. Bianca? Oi, pessoal, bom dia. Eu me chamo Bianca, né? Eu sou a orientanda do professor Barros Neto também. E agora eu vou tentar apresentar um pouco para vocês sobre os quadros da NBR 12721. E aí, professor, o senhor vai me corrigindo qualquer coisa, porque faz 3 anos que eu vi esse conteúdo. Quem sou eu? Estou caladinho aqui. Vai lá. Certo. Então, aqui, vocês estão conseguindo ver a tela? Aí, pronto. Pronto, chegou aqui também. Pronto. Eu vou começar aqui mostrando o pavimento tipo. O Rodrigo já mostrou para vocês. Aquelas divisões que ele fez foram muito importantes para a gente ver a diferença que existia entre os apartamentos tipo, justamente por conta dessa divisão que é feita pela NBR, né? Mas aqui, aquelas divisões, elas são muito importantes quando você vai fazer um cálculo manual, porque você, quando vai calcular à mão, você tem que dividir em áreas que você conhece, que no caso são áreas retangulares, para você conseguir tirar as áreas só vendo as cotas e as medidas que tem. No Revit, a gente consegue criar uma planta de áreas e delimitar cada uma dessas áreas. Então, por exemplo, essa região aqui que está em azul, que eu selecionei agora, ela é toda a região privativa de divisão não proporcional do apartamento 1, certo? Então, como vocês podem ver, a delimitação dela leva em consideração justamente todas as paredes que estão circundando essa região coberta, porque a jardineira não entra nela, a jardineira é uma região que é descoberta, então ela vai ter um coeficiente de equivalência, né, diferente. Até porque, se vocês pararem para pensar, esses coeficientes de equivalência servem para quê? Para a gente dar pesos diferentes para o que demanda custos diferentes de construção. Eu tenho um custo diferente de construção de uma área coberta para uma área descoberta. Uma jardineira custa bem menos para ser executada também. Então, eu faço essa ponderação. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo que o apartamento 1, quando chega aqui na divisão com o outro apartamento tipo, ele pega meia parede. Com a jardineira, ele pega até a parede coberta, porque a partir dessa área é tudo descoberto. E com a escada, ele também se sobrepõe, certo? Então, ele pega toda essa área de parede. A escada, ela só fica com as paredes quando o lado, aqui no caso, é externo, né? Então, já não é mais apartamento, não é nada construído. Então, a parede consegue, a escada fica com essa área de parede, certo? Que está aqui delimitado. E quando tem um apartamento perto, ela cede a parede para o apartamento. Então, isso acontece ao longo de todo esse pavimento. E como vocês podem ver, ó, as jardineiras,
eu botei aqui, coloquei uma sigla de D, que significaria a parte descoberta do apartamento 3, a parte descoberta do apartamento 2 e a parte descoberta do apartamento 1. E, como vocês podem ver, elas têm as áreas idênticas, porque são exatamente as mesmas características para as 3 jardineiras. Nenhuma delas pega outro tipo de parede, nem nada. Então, tudo que engloba quarto, banheiro, suíte, sala, que está em área coberta dentro do apartamento, faz parte dessa área privativa de divisão não proporcional coberta, de cobertura padrão. E essa área aqui de jardineira, ela é uma área descoberta, privativa de divisão não proporcional. Então, ela também vai fazer parte do nosso apartamento, mas ela tem um coeficiente diferente, certo? Quer acrescentar alguma coisa, professor? Não, pode ir, tá ok. Certo. Aqui o Revit faz uma legendinha automática com base nas áreas que a gente delimitou. E agora eu vou passar para o próximo pavimento, que eu vou passar primeiro para o de coberta, certo? No caso, como vocês viram lá com o Rodrigo, esse prédio, ele tem um térreo, certo? Aqui é a região de circulação dos veículos e estacionamento. Tem umas áreas de grama, de jardim, tem uma guarita e uma lixeira. Esses 3 pavimentos aqui que são idênticos, ou esses 4 pavimentos aqui que são idênticos, eles são os pavimentos tipo, e o meu pavimento de cobertura, entre aspas, né, que seria o quarto, porque o térreo, o primeiro, o segundo e o terceiro são os tipos. O quarto pavimento, ou seja, seria um rooftop, ele seria essa região onde tem salão de festas e tudo mais, no caso aí desse empreendimento. Então, essa área social, ela é dividida basicamente, toda ela é uma área comum, ela não é privativa, ela é comum, de divisão proporcional, ou seja, todo mundo aqui, todo mundo que é proprietário de um apartamento nesse condomínio tem direito a uma parte dessa área. Então, as divisões aqui são proporcionais. Entretanto, qual a diferença que vai ter aqui? Como vocês estão vendo, só tem 2 tipos de área, a verdinha e a cinza. A verde, ela se trata de áreas que são descobertas, ou seja, vão ter coeficientes de equivalência, né, de área distintos às áreas cobertas. Então, por exemplo, esse pátio descoberto, toda vez que ele faceia, é adjacente a uma área coberta, ele cede a parede para a área coberta. Como aqui embaixo e aqui em cima não tem mais nada construído, então ele fica com o guarda-corpo, no caso, ou então com a parede, no caso de ocorrer de ele ser delimitado por uma muretinha, por exemplo. E aqui, da mesma forma, desse lado direito. Então, essas áreas aqui, essas áreas comuns da coberta, são áreas que são de todos, mas que, ao mesmo tempo, são áreas cobertas, ou seja, elas vão ter um coeficiente de construção 1, elas não vão ser equivalentes, certo? Essa varanda aqui, ela é uma varanda, mas ela é uma varanda coberta, então ela é praticamente como se fosse uma sala, então ela não tem esse coeficiente aplicado a ela. Como vocês podem ver aqui, toda essa região, ela engloba todas as paredes externas dela. E quando ela entra em contato com a região descoberta, ela fica com a parede para si, certo? Aqui a escada, nesse pavimento, ela entra como uma área comum de divisão proporcional. Então, ela também pode entrar junto com o resto do pavimento nessa área comum. Só complementar, né? Só enfatizar, né? Nós estamos certo. Aí na coberta, então toda essa parte cinza, ela é a área comum de divisão proporcional, ou seja, ela tem a mesma percentual para todos os condôminos, né? Então ela é de divisão proporcional. Tá? Se você for lá, por exemplo, quando você vai para o apartamento tipo, a escada, ela é a área comum de divisão proporcional, né? O hall, né, que é de divisão proporcional. Tá? Ninguém é proibido de passear no meu hall,
Ou seja, por exemplo, tem gente que chega lá e bota uma grade no hall. É proibido. Isso é área comum. Não é do cara, aquele cantinho ali o cara quer fazer, como se, não pode. A hall, né, de apartamento, ele é área comum. Então, eu não estou fazendo nada em casa, vou dar um passeio, aí fica rodando, vou conhecer os halls de todos os andares. Não tem nenhum problema, não posso entrar no apartamento, mas no hall, ele é de livre acesso, né? Obviamente que as pessoas que têm acesso ao condomínio. Tá? Então, por isso que ele é área comum de divisão proporcional. Tá? Pronto, Igor. Certo. Esse último pavimento ficou claro? Eu posso ir para o térreo agora? Acho que sim. Alguma dúvida, pessoal? Eu tenho. Se a escada, por exemplo, que ela é uma área comum, né? Ela tivesse parede com essa parte que também é comum, mas que é descoberta. Para quem ficava a parede? Para ela. Para a Para a escada. escada. Certo. Isso. Porque Quando tem área descoberta, ela sempre perde. Porque ela é coberta, entendeu? A coberta sempre vai ganhar do descoberto. O privado vai ganhar da comum. Ok. Obrigada. Certo. E agora a gente vai para o térreo, certo? O térreo, essa área aqui do térreo, que está toda em branco, ela é a área dos pavimentos tipo, então a gente já discutiu essa divisão delas aqui. É a projeção. É a projeção, isso. Na verdade, não é nem a projeção, aqui realmente tem apartamento tipo. Não, tudo bem. Mas é a projeção que eu disse, no térreo. Isso. Mas aí, vamos agora às outras divisões do pavimento térreo. Existe aqui uma área que a gente colocou como jardim, que são todas essas áreas verdes, que elas vão ser áreas comuns de divisão proporcional, certo? Isso. Essa área de circulação de garagem, que são áreas que são de manobras de carro, elas também são áreas comuns de divisão não proporcional, mas as vagas, elas são áreas comuns de divisão proporcional, não é isso, professor? Não proporcional, garagem. Não proporcional, porque, no caso, cada um tem sua garagem, mas, então, ela não vai ser dividida como as outras, como as outras áreas, no caso. Tem também a lixeira e aqui a área da guarita, que também são áreas comuns de divisão proporcional. Então, todo mundo que tem apartamento é como aquelas áreas da coberta. Elas vão ser áreas comuns que todo mundo pode usufruir, entre aspas, assim. Mas a sua vaga é sua, então, por isso que ela não entra nessa categoria. E aí aqui, as áreas externas, como vocês podem ver, ó, na delimitação entre a área de circulação e o pavimento, vocês podem ver que as áreas externas, elas sempre perdem, certo? Nesse caso aqui da guarita, a guarita é uma área coberta, então ela ganha do jardim, e a lixeira é uma área coberta, também ganha do jardim. Ela fica com as paredes para dentro. E o muro externo, ele não é contabilizado nessa... Vocês estão vendo que aqui a linha, ó, essa linha roxinha, que é a linha que a gente vem usando para delimitar os ambientes, ela não está abrangendo o muro externo de forma alguma, certo? Ok, professor? Ok, pode ir, tá muito bom. Certo. Então, todos esses ambientes ficam delimitados bonitinho. A gente também tem uma tabela, no final das contas, em que a gente coloca aqui, a gente divide as áreas se elas são comuns ou privativas, e a gente faz uma divisão também em relação a se elas são cobertas ou descobertas. Você pode parametrizar isso no Revit. No caso aqui, eu criei o parâmetro de comentários, eu coloquei para ele puxar isso do comum e do privativo. E esse padrão aqui, esse parâmetro aqui, eu coloquei para 0 ser áreas descobertas e 1 áreas cobertas. Então, nem sempre uma área coberta vai ter coeficiente de equivalência 1. Mas as áreas descobertas, normalmente, elas têm algum tipo de ponderação. Então, isso aí já facilita na hora da gente fazer os quadros da NBR, como vocês vão ver agora. Mas essa tabela aqui, que já tem todas as áreas que a gente precisa, ela foi extraída para as tabelas do Excel, certo?
eu coloquei elas aqui. Dá para fazer isso automaticamente, o Revit consegue transferir automaticamente para a tabela, mas por conta do tempo curto, a gente primeiro fez, também está bem automatizado, mas a gente fez assim por enquanto. Então, aquela tabela que vocês estão vendo lá no Revit, é exatamente essa tabela aqui que vocês estão vendo nesses quadros da NBR agora, certo? Professor, você quer comentar mais alguma coisa aqui sobre as plantas, ou a gente pode começar a explicação dos quadros? Os quadros, que aí qualquer dúvida volta nas plantas. Aí. Certo. Então, a gente começa o preenchimento pelo quadro 2, porque ele é um quadro bem mais específico às unidades autônomas, certo? Então, Para explicar, assim, a gente sempre faz do quadro 2, né, da célula 20 a 27, certo? Por quê? Porque o quadro 2, ele é por pavimento, né? Não, por unidade. Né? O quadro 2, ele é cálculo das áreas das unidades autônomas, certo? Então, na hora que eu calculo o apartamento 1, o apartamento 2, não sei o quê, ele já fica como é que se diz? Fica bem mais fácil você somar para levar para o pavimento, que é o quadro 1. Entendeu? Eu posso começar pelo 1? Posso. Que aí eu posso fazer pelo 1, eu pego todas as áreas. Mas, assim, tradicionalmente, você faz pelo 2 porque você já tem as áreas, você faz as áreas dos apartamentos, depois faz só multiplicar e leva para o pavimento. Essa é só uma dica. Então, com o Revit, isso facilita, porque eu posso, né, aí fica mais fácil. Vamos lá, Bianca. Assim, eu fiz algumas modificações nessa tabela do Excel, mas, originalmente, essas células aqui, na linha 23, que não tem número, são células que eu criei, são colunas que eu criei. Eu vou explicar porque eu criei agora, mas eu vou depois automatizar para que não fique essas colunas aqui. Basicamente, é o seguinte, quando você vai fazer as áreas, essas células que estão com o texto em verde, são as células que estão pegando as áreas dessa tabela aqui que veio do Revit. Então, nessas áreas dos apartamentos, essas células aqui estão pegando as áreas privativas de divisão não proporcional que tem cobertura padrão no apartamento. Ou seja, ele está pegando essas áreas aqui, ó. Toda essa área que está com a coberta, que tem coberta, e que vai ter um coeficiente de equivalência igual a 1, porque ele é justamente a área que eu estou utilizando como padrão para construir meu prédio. Tipo assim, o meu prédio como um todo, ele tem um padrão de execução. É justamente aquele padrão que a gente chama de baixo padrão, alto padrão, médio padrão. Então, imagina que um apartamento de alto padrão, ele vai ter o melhor tipo de material que vai ser utilizado dentro dele. Esse prédio aqui que a gente está construindo, ele vai ser um prédio de baixo padrão, certo? Por quê? A NBR, como vocês estão vendo aqui, ela define as características do projeto padrão. Então, esse projeto que a gente está vendo, ele é um prédio popular baixo padrão, porque a NBR, ela categoriza, ela fala assim, um prédio que tiver mais ou menos essas características, a gente pode enquadrar ele como um prédio de baixo padrão, entendeu? Então, aqui a gente pode ver que o nosso prédio, ele tem o térreo e 3 pavimentos tipo, e ele explica aqui como é que é mais ou menos a definição dos elementos que tem nessa edificação. Então, por semelhança, a gente categorizou nosso prédio como um prédio de baixo padrão. E isso vai ser muito importante na hora que a gente for pegar o CUB, que é o custo unitário básico, né? Lá da tabela do Sinduscom. Então, você definiu o seu prédio como um prédio de baixo padrão. E aí, quando você vem aqui, você tem uma coberta padrão, que tem um coeficiente de equivalência 1, para essa construção de baixo padrão, certo? Para as cobertas, agora vamos para as áreas de divisão não proporcional, privativas, que tem uma coberta diferente ou que está descoberta. Seriam as jardineiras. Então, aqui no meu
projeto as áreas de cada apartamento que são descobertas, ou seja, é a minha área, eu não divido, mas ela é uma área descoberta, ou seja, ela vai custar menos para construir. Então, ela vai ter um coeficiente de equivalência diferente. Como vocês podem ver aqui, ó, o valor real dela e tem o equivalente de construção. Esse equivalente de construção, ele é a minha área real multiplicada pela área equivalente. Ou seja, a minha área equivalente aqui, eu puxo dessa tabela, que veio da NBR também. Esses valores aqui são todos da NBR, e eu estou dizendo que a minha jardineira, ela se enquadra na categoria J. Ou seja, ela vai valer 50% do valor real. Ou seja, o valor de 1 metro quadrado da minha edificação, a minha jardineira tem 3,28 metros quadrados, mas se eu for construir isso considerando o valor de uma unidade de metro quadrado padrão para esse meu projeto, não vai custar isso tudo, vai custar 50% disso, de acordo com esse pensamento. Não é isso, professor? Isso. Então, Ou seja, a área equivalente, ou seja, a 1,64, né, de varanda, você pode somar com 60,74 para multiplicar pelo mesmo custo. isso. Porque no final das contas, ó, se eu somar esse 60 com esse 3, dá 64, ou seja, o meu apartamento tipo 1, ele tem 64 metros quadrados no total. Mas, se eu multiplicar toda essa área, contando a jardineira, pelo valor unitário, eu vou ter um apartamento mais caro do que ele realmente foi para ser construído. Porque a minha varanda não vale isso tudo para construir, entendeu? Então, eu tenho que ponderar a minha área para poder o custo não sair para mais, nesse caso. Mas podia ser para menos, como o professor estava dizendo. Eu podia dizer que dentro do meu apartamento tem uma região que ela foi projetada para ser super chique, assim, foi um mega banheiro que tem mármore em todo canto. Vai ser muito mais caro do que o resto do apartamento. Então, vamos supor que seja 5 vezes o custo de construção. Então, eu tenho que multiplicar a área desse banheiro por 5, entendeu? Certo. Então, essas em azul que vocês estão vendo, essas letras e esses números, são coisas que vocês têm que digitar na planilha. Vocês veem que tem bem pouco, o resto está bem automatizado. Mas isso aqui é justamente o que vai pegar dessa planilha aqui. Qual é cada tipo de coeficiente de equivalência. Vocês veem que a área privativa da unidade autônoma padrão, ela vai ser 1 mesmo. Então, aqui, no quadro 2, eu botei que é B, porque puxa de lá a área equivalente, certo? A fórmula já faz isso. Mas, para manter aí a originalidade da planilha, depois eu oculto ou eu excluo essas abas que estão sem o número. Esses números aqui, só para vocês saberem, eles vêm diretamente da própria NBR, certo? Ela explica como é que você monta cada uma dessas colunas, ó. A coluna 1 é a designação de todos os pavimentos. A coluna 2 é a área privativa de cobertura padrão. Então, todas essas colunas, elas são definidas na NBR. Então, você vai acompanhando a NBR por esses números aqui, certo? E o próprio formato da tabela, né? Essa tabela, Isso. Ela é padrão, né? Então, ela... É por isso que essas colunas aqui foram criadas para automatizar, mas depois eu vou dar um jeito de eliminar. Certo. Então, a gente fez isso começando pelo preenchimento do quadro 2, as áreas cobertas dos meus apartamentos são essas, como a gente viu na planta do pavimento tipo, são essas, marrom, verde e azul. Depois eu venho para as minhas áreas de jardineira, que foram ponderadas, certo? Esses são os primeiros valores que a gente extrai da norma. E aí, o outro valor que a gente extrai lá do Revit, que é em área, é o valor da minha vaga. Então, cada apartamento aí, são 12 apartamentos no total, porque tem 3 apartamentos tipo por pavimento, são 4 pavimentos, então cada apartamento tem uma vaga. Então, esse aqui é o valor da sua vaga. Você tem 12,83 metros quadrados de vaga. Só que isso aqui também é ponderado, porque para construir um banheiro é muito mais difícil do que construir uma vaga. Então, a vaga, a gente só utiliza 0,1 da área dela. Então, na verdade, a área que a gente vai considerar para o cálculo
empreendimento, do valor do empreendimento, é, na verdade, 1,28, mais ou menos, certo? Então, esses valores são os que você pega para preencher o primeiro quadro. Você quer explicar as outras colunas, professor? As que seguem? O que é interessante aí, pessoal, se vocês olharem, ó, a gente entra com a informação 20, 21, certo? E 22. Tá? Isso aí é das colunas 20, 21 e 22. A coluna 23, ó, ele tem em cima do quadro, ó, tem 20 mais 21, ou seja, ele vai somar a informação da coluna 20 mais a coluna 21, que dá 64,02. O que quer dizer isso? A área real, né, a área física real é 64,02. Essa é a área real dele. Agora, o 24 é 20 mais 22, ou seja, é a área de coberta padrão mais a equivalente, que aí vai dar 62,38. Certo? Ok? Tá? Então, e aí, ó, pronto. E aqui, ó, aí ele vem para cá, né, se você pegar aqui esses apartamentos, apartamento 1, né, ele vem para cá na coluna 30, né, na coluna 30 ela vai ser 24 mais 29, ou seja, a coluna 24 mais a coluna 29. Ou seja, como o apartamento não tem nada de área comum, tudo que diz respeito à área de uso comum, de divisão não proporcional, é zero no apartamento. Então, o dele é 62,38. Ou seja, e os outros são iguais. Tá? Com relação à garagem, né? Então, ela vai ser a área de comum de divisão, ela é de divisão não proporcional. E ela vai ser jogada, ela vai ser, aí aqui, se você pegar a coluna 24, vai ser 24 mais 29, né? É a mesma coisa. Então, ó, Isso. a coluna 24 vai ser, e a 29, o que é? É 25 mais 27, né? Coluna 25 mais a coluna 27, que é o equivalente, né? Então, ele vai ser 1,28, tá? Porque a minha garagem, ela não tem nada de privativo, ela é só de uso comum, mas ela é de divisão não proporcional, certo? Aham. Pronto, aí mostra lá embaixo as coisinhas, as colunas, aqui os totais. Ah, sim. O senhor quer explicar também? Pode falar. Não, normalmente essas colunas de total, elas são literalmente a soma do que equivale às áreas de cada coluna, certo? Então, por exemplo, aqui, isso aqui, como eu estou na coluna 24, certo? Eu vou ter a área total de construção, levando em consideração a ponderação das áreas. Então, para cada apartamento, eu vou ter, como o professor estava falando, esse 62,38 é o valor da minha cobertura padrão, mais o valor da minha jardineira com aquele coeficiente que a gente aplicou. E aí, esse valor, ele vai ser multiplicado por 4. Por quê? Porque eu tenho 4 apartamentos tipo 1, um em cada pavimento. E aí, isso vai ser... Oi? Não, pode falar. Ah, tá. Isso vai ser... essa soma toda vai ser realizada aqui para obter a minha área total de construção, considerando essas ponderações de área. Essa aqui, ó, na verdade, é a área real de construção. Então, eu vou ter os valores das somas reais dos apartamentos, né? No caso, a cobertura padrão, mais o valor real de construção da jardineira, sem o coeficiente de ponderação, multiplicado pela quantidade de vezes que os apartamentos se repetem. Então, eu vou obter a minha soma. Entendido, pessoal, isso aí? Hein? Vocês entenderam? Sim, sim. Ótimo. Você poderia ter feito, assim, ó, em vez de você ter feito apartamento 1, você podia ter feito, ó, por exemplo, apartamento 101, 201, 301 e 401. Apartamento 201, 202, 102,
202, 302, 402. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu poderia ter feito separado um por um, que aí eu teria 12 linhas, certo? Só Sim. que o apartamento 101 é igual a 201, que é igual a 301, que é igual a 401. Por isso que ele fica multiplicado por 4. Uhum. Tá? Por isso que eu botei essa coluna aqui para dizer. É isso aí, tá entendendo? Então você poderia ter feito assim, que aí daria essa soma aí, né, os 748,56 no final. Certo. Tá? O senhor quer ir para o quadro 1 para a gente terminar de preencher as áreas? Pronto, aí vamos lá para o quadro 1, depois a gente volta. É cálculo automático, né? É só forma. Certo. Em relação ao quadro 1, a gente preenche as áreas voltadas para o pavimento, certo? Então, em relação ao pavimento tipo, a gente vai ter no total, ou seja, quais são todas as minhas áreas de cobertura padrão que existem nos pavimentos tipo. Elas vão ser todas essas áreas que estão, essa cinza, essa marrom, essa verde, essa azul, e as áreas das escadas, certo? Elas são as áreas privativas de... A escada é comum, né? A escada é comum, foi mal. Mas são as áreas de coberta padrão. Essas do apartamento. Essa marrom, a verde e a azul. E aí, a gente tem... Por que aqui está o valor mais alto já? Porque isso aqui já são os valores de todos os apartamentos somados por pavimento, multiplicado por 4. Então, isso aqui são os valores, já é o valor total de todas as coberturas padrões. Já essa aqui de cobertura diferenciada são as jardineiras. Desculpa. Tá. Só que nessa coluna 2, aí o 208 é de um pavimento, não é isso? Isso. Não foi Aqui multiplicado. o total é dos 4. Isso. É porque está aqui os pavimentos. Aqui aqui é por pavimento e aqui é por já é o total. Isso. Aí essa área de cobertura de padrão diferente ou descoberta seriam as jardineiras, certo? Isso aqui são as jardineiras por pavimento, que são 3 vezes aquele 3,28 que a gente tinha achado no quadro 2. Ó, se você somar isso aqui, dá os 9,48 que vem para cá. 9,84 que vem para cá. E aí, aqui, por pavimento tipo, eu vou ter 9,84 metros quadrados de área real descoberta, que no caso se transforma em 4,92 quando a gente aplica o coeficiente de equivalência. E aí, isso aqui é para o pavimento tipo. Aí a gente também tem, no pavimento térreo, as áreas de garagem, de vaga, que são 153,90, área de estacionamento dos carros, né? Da área da vaga em si. Isso aqui são todas as vagas que tem no pavimento térreo, somadas. A área de circulação dos carros, que é essa área aqui. De circulação de garagem. A área de jardim, que é são essas áreas verdes somadas. A área de guarita e a área de lixeira. São todas as áreas que entram como área de uso comum de divisão proporcional. Então, elas ficam aqui, certo? Ali algumas delas são ponderadas, tipo a área de circulação e a área de jardim, a gente só considera 10% do valor da área porque são descobertas, né? Praticamente não tem custo de construção. Para os demais pavimentos, seria coberta, a gente tem as nossas áreas de divisão proporcional, de uso comum, que são aquela área coberta e aquela área descoberta, são essas aqui. Toda essa área coberta e toda essa área descoberta. Elas entram nesse cálculo aqui do pavimento. No meu pavimento de coberta, eu vou ter 118 metros quadrados de área com coberta e 100 metros quadrados de área descoberta. Certo? Aqui tá.
É errado. Vou consertar depois. Você quer acrescentar alguma coisa, professor? Não, né, é só reforçando mais uma vez, né, que nós estamos aqui, ó, vendo as questões do pavimento, né? O quadro 1 é pavimento, então é garagem, circulação, jardineira, guarita, né? E aqui, ó, no tipo, aqui, Bianca, cadê? Onde é que está a escada do tipo? Professor, eu acho que eu não coloquei a escada, mas ele entra como área comum de divisão proporcional, não é isso? Isso. Coloca aqui agora. Isso, tem que colocar as escadas aqui e de cobertura padrão, né? Sim, de cobertura padrão. Então, a escala, área comum, área de uso comum, proporcional. de divisão. É na outra coluna. Aí é não proporcional. Aí. Pronto. É no 12, no 12. Isso. Aí, então, isso aqui vai ser uma área. Deixa eu pegar aqui a fórmula. Professor, desculpa, a escada ela seria não proporcional, não? Não, proporcional. Ela não tem, você divide a área igualzinha para todo mundo. Ela é proporcional, é de uso comum, divisão proporcional. Você não tem... É verdade. É verdade. Sim. É porque eu me confundi, porque, a princípio, o que seria proporcional seria cada um tem seu pedaço equivalente à sua área de apartamento privado. E aí seria absurdo eu dizer que eu tenho mais área de apartamento, então eu teria mais direito à escada. Então, não faz sentido. No incêndio, você desce primeiro do que eu. Isso. Aí, por isso eu falei, na minha cabeça entrou não proporcional, mas realmente você tem razão. Beleza. Aqui a gente faz na hora, igual o Faustão. Aqui, né? Espero que dê certo, vai dar. Mas de qualquer jeito, tá aqui. A escada. Aí são as duas escadas, né? Isso. Uhum. São as duas escadas. Todo mundo entendeu o que eu falei, pessoal? Aí da escada? Sim, senhor. Ok. Então aí agora tem que fazer aí agora, né, a coluna aí, né? Não, já foi, tudo. É porque ele é automático, tá certo. Tá? Pronto, aí... Opa. Professor, posso só mais uma perguntinha aqui? Pode. O peso de uma área comum coberta para uma área privada, ele é diferente, coberta também é diferente? Pode ser ou não pode não ser. Né? Você poderia, por exemplo, às vezes na escada eu faço um acabamento mais simples, né? Eu não faço. Aí até lá no proporcional, se eu não me engano, naqueles coeficientes tem escada, não tem não, Bianca? Naqueles coeficientes de proporcionalidade. Tem não, né? Não na INVR. Mas você aí, pessoal, não, por exemplo, você não, isso aí é uma orientação da norma. Tanto é que lá no final acho que tem outros, certo? Então, assim, se você tiver, por exemplo, vou dar um exemplo. O hall de entrada do seu apartamento, né, do seu prédio, ele é de um padrão diferente do que é da sua casa? Não é, correto? Normalmente ele é a mesma coisa, um piso bom, a pintura boa, não sei o quê, é igualzinho, então ele vai ter o mesmo padrão. A escada pode ser que tenha ou pode ser que não tenha. Né? A escada eu fiz só, por exemplo, assim, tipo caiá, né? Coloquei lá só cal. O piso, ele é um cimento queimado, eu não coloquei cerâmica, não coloquei nada. Ela pode ter um preço, ela pode ter uma área equivalente, não tem problema. Né? Vai depender da especificação do projeto que você tiver. Aí você faz essa equivalência. Tá certo? Por exemplo, salão de festa. Normalmente, ele é de área comum,
área coberta de divisão proporcional de coberta padrão. Entendido? Sim, entendi. Nos casos que não tá, que a norma não especifica, você pode atribuir subjetivamente, né? Pode. E mesmo que a norma coloca lá, que ele não é. Ali se você olhar, quando ele Ele diz bota lá, até intervalo, né? ele bota intervalo, é sugestão, entendeu? Aqui, ó. Ele coloca aí, ó. Podem ser utilizados os seguintes coeficientes médios que foram utilizados no cálculo de equivalência das áreas dos projetos padrão. Podem. Entendeu? Então, Entendi. O negócio não é tão amarrado, não, né? você tem que. Obviamente que aí você, em alguns momentos, vai ter que justificar por que é que você saiu, o que é que mudou o seu padrão e tudo, entendeu? Mudou aí o seu coeficiente de correlação. Normalmente as empresas têm um histórico, né, de quanto foi o custo de cada ambiente que elas construíram em projetos anteriores. Então, eles conseguem fazer isso com base no histórico deles, né? Professor, já seguindo nesse sentido, outra pergunta. O CUB, ele calcula o preço só de material, mão de obra ou de todo? Ou de tudo? Tudo. E ele seria... Não. Sim, beleza. Ele não entra, aí depois nós vamos ver na planilha 3, ele não entra os outros cálculos. Aí a gente vai ver que ele tem outros cálculos. É só construção. Aí entra mão de obra e material. Não entraria, por exemplo, projeto, custo da administração, né? Entra aqui, ó. Aí a gente mostra, tá vendo? Aí tem um espaço para você colocar. Ah, sim, tá bom, tá certo. Esse CUB, geralmente... No custo, mas não no cubo. Sim, ele consegue dar boas estimativas no final do que você fazer um orçamento de fato todo detalhado. Ele é bem, assim, ele é uma estimativa... Preliminar demais. Ele é muito, porque ele é muito... primeiro que o para projeto... registro de cartório, né? Muda muito para o projeto padrão, né? As especificações que estão lá nem sempre são iguais que você, né? Então, assim, ele não serve muito de referência para você definir preço, não. Agora, quanto é o preço médio? Eu vou lançar, quanto é o CUB aqui? Rapaz, o CUB aqui está sendo tanto. Aí dá para você ter uma ideia. Agora, você lançar o empreendimento baseado só no CUB é um risco muito alto. Tá certo, professor. Obrigado. Certo? Então, fechou aí, Bianca? Você quer mostrar o quadro 3? Não, eu quero mostrar, o que é importante, mostra aí o quadro 1, o quadro 2, né? É só vocês olharem, pessoal, que esse quadro... aliás, me desculpe, Bianca, o quadro 1, você estava no quadro 1, eu que fiz isso. Né? Aqui, todos esses cálculos que estão em preto, né, na cor preta, são reflexos, já é da célula, certo? Então, essas células aqui é só assim, tá? Então, é tudo já está tudo automatizado aí, certo? E aqui embaixo, apresente lá, aqui, ó, vocês vão ver aqui a mesma coisa do somatório dos totais, tá? Que tem que levar em consideração a quantidade de tipos, de escadas, não sei o quê, tá? Isso. Tem que multiplicar, se for 4, se for 1, se for 2, tem que multiplicar e tem que somar. E aqui embaixo, pessoal, tem duas colunas que são aqueles que ele dá um destaque, ó. Área global, total, coluna 17, ou seja, essa coluna 17 que está aqui, que é a penúltima coluna, o total dela vem para cá, certo? E a área de construção global, que é o total 18, vem para cá. Ok? Que são, na verdade, o quê? São as áreas reais de construção, ou seja, o que é que eu de fato vou construir, e a área contando com a área de equivalência, ou seja, tirando aquelas áreas que estão descobertas, que eu usei os coeficientes, qual é o valor que dá mesmo? Então, são essas duas áreas. Olhar aqui, ó, por exemplo, eu tenho 1.600, né, 1.626, 990, mas, por exemplo, eu tenho 0,1 multiplicando a área de garagem. 0,1 jardim, né? Jardim também é grande. Então, assim, por isso que o que eu vou construir é isso aqui, 1.600 metros quadrados. Mas o que eu vou, por exemplo, pagar, né, no CUB é 990. Isso. Né? Agora vamos para o quadro 2, por favor, Bianca. Porque aí falta completar o quadro 2.
qual parte? A partir daqui, da 30, ó, do coeficiente de proporcionalidade. Uhum. Sim. Mulher, né? Certo? Ó, na 31, aliás, né? Ah, Ó, tá. mostra aí como é que você chega nesse cálculo aí, ó. Sim. Isso aqui deixa eu ver, só para você explicar. Bom, vamos lá. Esse aqui, ó, essa área aqui é a área, é o total de área de construção, que é aquela que leva em consideração já os coeficientes de proporcionalidade, certo? Então, ó, isso aqui, ó, 62,38, tá? 62, porque é essa aqui que são os apartamentos. O que é que ele está dizendo aqui, ó? Isso aqui é a área total. Isso aqui é 4 vezes esse, né? Ó, aqui é porque eu estou usando desculpa, mas eu acabo me confundindo. Aqui embaixo tem 763,93, ok? Isso aí é 4 vezes 62,38, mais 4 vezes 62,64, mais 4 vezes 62,52, mais 12 vezes 1,28. Ok? Ou seja, isso aqui é a área que eu, como dono do apartamento, Tenho direito. tenho direito, contando o coeficiente de equivalência. Pronto. Aí o que é que ele vai fazer? Ó? Então, por exemplo, a minha área, né, seria quanto? Aí o que é que eu vou agora somar? Ó? Eu vou agora pegar o coeficiente de proporcionalidade, a coluna 31. O que é que ele pega? O 30, 60, Somatório do 30, né? o 30 dividido pelo somatório do 30. Certo? Ou seja, 60, isso aqui é a minha área. 793 é a área total. 62,28 dividido por 763,93 vai me dar esse coeficiente de proporcionalidade. 0,081, né? Isso. É? Então, ó, se vocês olharem, então, os outros eu faço a mesma coisa. Aqui, ó, a Rafaela até me fez aquela pergunta, né? Professor, essas áreas não vão impactar? Ó, se você olhar aí, elas estão iguais até a terceira casa decimal, 0,081, tá? Então, isso não vai impactar na proporcionalidade. Tá? Então, eu estou dizendo aí que o coeficiente de proporcionalidade é em torno de 0,081, tá? Ok? Sempre lembrando que o que vocês precisarem nas colunas é literalmente o que está escrito aqui, ó. Aqui é 30, com um tracinho embaixo, né, dividido pela soma do 30. Ou seja, Mas o o que valor dividido pelo total. A minha fração ideal do terreno vai ser 0,081, né? Isso, mais o 0,001 da vaga, certo? Então, isso vai ser o meu coeficiente de proporcionalidade. Se você olhar aqui embaixo, ó, no final da coluna 31, a somatória é 1. Entendido, Rafaela? Você tinha ficado em dúvida? Entendi, professor. Alguém ficou com alguma dúvida nisso? Bom, então vamos lá. Pronto, Bianca, aí agora você agora continua. Quer ir para o quadro 3? Ou quer explicar mais alguma coisa aqui? É a 32, né? É porque lá na frente a gente vai chegar. Mostra a 32, aí é só, Multiplica 31 pela soma do 12. O 12 está lá no quadro 1. Então, a soma do 12, ou seja, é a soma das áreas de coberta padrão de divisão proporcional comum, vem para cá, para multiplicar pelo valor da coluna 31, do coeficiente de proporcionalidade. O que ele está fazendo? É a proporcionalidade. Ele tá vendo qual é a proporcionalidade de cada, ele está usando a proporção para saber quanto cabe a ele da área comum. Então, porque está pequeno para mim, tem que aumentar um pouquinho, Bianca. Tem. Por favor. Aqui no... pronto, melhorou. Certo? Então, ó, se você olhar ali, ó, é 31 vezes a somatória. Né? Do 12. Do 12, que está lá no quadro 1. Certo? Quanto é que está lá o quadro 1 do 12? 118 vezes 12, não é isso?
vezes a coluna 31, que é o coeficiente que eu calculei agora. Pronto, dá 9,64, é isso? Isso. Pronto. Aí, agora, e o que é que quer dizer lá, só para entender a lógica, o que é que quer dizer lá a coluna, no quadro 1? Que significa as cobertas, padrões de divisão proporcional. Que no caso aí, no nosso caso do exemplo, quais são as áreas? E tem a escada também. É a escada, Isso. é só porque eu não consigo ver lá na ponta. Aqui. O que é que está colocando aí? Considerando a escada. De divisão não proporcional é a escada e a cobertura, né? Isso, né? É. Isso. Porque é a coberta padrão. Ok. Entendido, pessoal? Ou seja, aí eu estou pegando a proporcionalidade das escadas e da cobertura. Eu estou fazendo a proporcionalidade, né, das áreas cobertas, lá da cobertura. Fazendo a proporcionalidade. Então, aqui a gente pode colocar também a guarita, né? E a lixeira, né, também. Porque elas são cobertas. é melhor. Pode entrar também. O padrão é igual. Eu deixaria a guarita lá e Igual. aí. Certo. Certo? No caso do padrão, a lixeira você não, eu deixaria a lixeira lá. Ah, é? Tá. Porque ela não tem o mesmo nível de acabamento. Eu faço só caiar e tudo, eu não coloco cerâmica, pisa. Certo. Né? Entendido aí, pessoal? Ou seja, eu estou agora, ó, aí volta lá na coluna, na outro quadro, por favor, Bianca. No quadro 2. Então, o que quer dizer esse 9,64? É que o apartamento 1, ele tem 9,64 metros quadrados das áreas comuns, que são as escadas e a área coberta lá em cima. Ok? Certo? Aí aqui, ó, ele vai ser a mesma coisa. Isso aqui é o 13, que é o que? A área real, né? Mas o que vale é esse 4,82, que é a proporcionalidade, que vem de lá também. Correto? Ele está tudo pegando aqui, ó. É somatório da coluna 13, a coluna 14. Uhum. Tá? Que são as colunas que estão lá. Então, ó, aqui, ele vai ter, ó, a coluna 35, ela está dizendo o quê, ó? Ela é o quê? É 32 mais 33. Uhum. Né? Que é o quê? Que é a área real. Né? A 36, ela vai ser a 32 mais 34, que é a padrão. O que quer dizer isso aqui? Ó? Isso aqui, ó, quer dizer que 48 metros quadrados, 48,50 metros quadrados, estão sendo acrescida a minha área, como área comum. Mas, proporcionalmente, por causa do custo, 14,26. Certo? Aí, ó, a área real. Então, isso aqui, pessoal, essa 112,52, tá? O que é que quer... Aliás, ainda vai ter um pouquinho aqui da coisa. Mas isso aqui, ó, quer dizer que é a minha área total, que é minha área privativa mais minha área comum. Certo? Então, essa vai ser, ó, a minha área... Essa aqui é a minha área real, proporcional. Certo? Mas, o que é isso aqui? Aqui embaixo é a garagem, esse 13,82. Isso. Mais a minha vaga. Certo? Ok? Então, ó, esse 112,52 mais 13,82, se o cara chegar para você e disser assim, rapaz, a minha área total é isso. Aí, sei lá, 112 mais, bota aí, Bianca, mais 13. Aí, 126,34. 126,34. Então, a minha área total do meu empreendimento é 126,34. A minha área privativa, ela é 60,74. Certo? Ou seja, por quê? Porque eu tenho o direito da área comum, por causa da minha fração ideal do terreno, que é essa coluna 31, que é a fração ideal, ok? Eu vou ter direito a essa área de 126 metros quadrados. Entendido? Então, assim, quando o cara fala área total, é a área privativa mais a proporcionalidade de área comum.
Isso aqui, no Ceará, a gente vende apartamento por área privativa, mas, por exemplo, São Paulo vende por área total. Que, por um lado, é até interessante, porque, às vezes, por exemplo, hoje os condomínios são muito grandes. Então, é um verdadeiro clube. Então, a área comum dele é grande. Certo? Então, essa área, essa proporcionalidade aí de área comum vai ser bem maior. Porque eu tenho piscina, tenho quadra, tenho como é que se chama? Tenho jardim, tenho salão de festas, salão de teatro, brincadoteca, não sei o quê. Então, tudo isso é área comum. Então, a área comum aumenta. Então, a área total é maior. Então, às vezes, o preço ele fica caro com área privativa, mas fica barato para a área total. Tá? E aí, no caso aí, ele é a área de construção, né? A última coluna. Uhum. Tá? Que é considerando os coeficientes de equivalência. Isso. Sempre Okay? assim, real é a efetiva que conta, né, assim, a área contabilizada lá, mas a de construção é considerando o coeficiente, por conta das diferenças de padrão de construção. Pronto. Aí fechamos, aí vamos para o quadro 3. Aqui a gente pode começar a falar de CUB, né? Uma coisa muito interessante, ó, que eu não mostrei nos quadros, bem em cima do quadro tem aí, ó. Todos os quadros tem isso, local do imóvel, incorporador, profissional responsável pelo cálculo. Então, aqui tem um Zé Mané aí, que é engenheiro, que tem um CREAzinha que vai ter que dizer, vai ter que colocar isso aí. Certo? Tá vendo aí, ó? Nome, assinatura, data e registro do CREA, conjunto com o incorporador. Certo? E aí você tem, ó, o projeto padrão. Isso aqui você vai lá, você precisa definir. Você não viu a Bianca dizendo que era um padrão popular, certo? Então, isso aqui ele tem que colocar lá, ele tem que dizer lá que é esse. Por quê? Porque aí, quando eu for encontrar o cubo, eu vou encontrar o cubo proporcional. Então, vai dar isso, ó, esse valor aí, ó, PPB. Uhum. Que é padrão popular baixo. Vou abrir aqui para vocês verem. Aí você tem que anotar ali Isso aqui é onde você encontra o CUB. Isso. Aí você pode falar aí, professor. Pronto, então, aí entra em abril. É aquele negócio, né, que o CUB, você nunca vai ter o CUB do mês que você tá, certo? O CUB, ele como ele é um cálculo que ele foi feito com base em estatísticas, né, na verdade, você tem que esperar passar um mês para você saber qual foi o CUB do seu mês. Então, o CUB do mês de junho não existe. O de maio também não está aqui. Então, eu peguei o de abril, que era o mais recente que tinha. E ele é muito importante porque ele lhe dá uma base para você dizer, tá, quando eu fiz esse cálculo no ano tal, no mês tal, foi esse o valor que deu. E se você quiser atualizar, você tem que mudar o CUB. E clique lá no abril, Certo. por favor. Ele baixa o CUB. Aqui, ó. Aqui os relatórios. E aí você pode encontrar os valores. Aí aqui, ó, projeto padrão residencial baixo. Aí você vem aqui, residência unifamiliar baixo padrão. Projeto, acho que é Popular. De 4 pavimentos baixo padrão, que é mais ou menos o que é o nosso. Isso. E aí a gente veio na planilha e colocou. E é importante ali onde tem designação, Bianca, você colocar PPB. Sim, PPB, né? Aqui no... Isso, PPB. Meio cantinho aí, pronto. Aí ele já vai... Aí pronto, aí depois aí você preenche tudo isso aí. Tá? Aí Sim. Pronto, ó, aí aqui, aí explica aí agora, Bianca. Esses valores aqui, eles também vão pegando os quadros que a gente já preencheu. Então, esse aqui é o somatório da coluna 5. É para ele fazer um resumo, né, do que já está... Isso. Do que você já calculou. Esse é o somatório da coluna 5,
o somatório da coluna 10 mais a 15, o somatório da 17, o somatório da 6, 11, 16 e 8. É bom só complementar, Bianca, que tem uns quadros aí, ó. Quadro 1, ó. Tá vendo? Sim. Todos esses foram do quadro 1, no caso. E aqui, onde vocês podem acompanhar, é justamente o seu valor de área de construção global, considerando todo aqueles coeficientes de equivalência que a gente calculou para cada área que não valia o mesmo que a área padrão, e multiplicou pelo valor do CUB, que obteve o valor do empreendimento. Teoricamente, esse seria o valor de construção do empreendimento. Professor? Oi, estou escutando. Não, acho que tá. Aí, pronto, aí você. Então, ou seja, esses quadros eles estão todos maceteados aí. Né? É só entender a regra e vai fazendo. Aí pronto, ó, o que é importante? Vai descendo agora. Ó. Então, isso aí, pessoal, é o custo de construção. Tá? Então, se você vai voltando agora, ó, você vai lá, ó, aí fundações especiais, elevador, né? Aí está dizendo aqui, ó, no projeto 6.1, ó, Bianca, fundações especiais. No projeto padrão foram consideradas fundações diretas de 2,50. Certo? Se essa fundação não for uma fundação direta, ela vai ter que entrar aí. Elevador, tem elevador? Não tem elevador. Nesse prédio não tem, então você não bota. Vai ter aquecedor, vai ter ar-condicionado, calefação, né? Grupo geral. Normalmente quem compra são os condôminos, então você não tem na construção o preço disso. Fogão? Sim, não, mas por exemplo, eu poderia colocar, entendi, eu poderia colocar... Bomba de recalque você coloca, né? Eu poderia, se fosse, por exemplo, gerador, bomba de recalque, eu posso colocar o fogão, eu posso entregar, eu posso ter uma cozinha industrial no prédio, por exemplo. Entendi. E aqui vocês estão vendo, ó, que tem 6.3.11, ou seja, eu posso incluir outros itens. Entendeu? Nada impede. Ó. Aí tem aqui, ó, obras e serviços complementares, terraplenagem, urbanização, recreação, ajardinamento, ligações, né? Então, tudo isso aí, né, eu entraria. Ou seja, o que ele está dizendo aqui são justamente as parcelas adicionais não consideradas no projeto padrão. Ou seja, o projeto padrão, ele é muito difícil que ele se encaixe perfeitamente naquilo que você está propondo. Então, se você quiser aqui se resguardar e colocar algum valor que você está entregando, mas que não está contemplado no valor da área, você pode inserir. Isso. E aqui embaixo, você vai descendo, ó, aí tem lá, ó, honorários do autor do projeto arquitetônico. Né? Ó, agora, coisa importante, ó, quando você soma, aí você tem impostos e taxas. Ó, certo? Quais são os impostos e taxas que incidem, a gente vai ver isso depois, que incidem sobre o custo de construção. Tá? E aí você vai ter agora, ó, as despesas com projeto, que é estrutural, arquitetônico e de instalações. Tem mais itens que eu posso colocar outros projetos, né? Aí tem o segundo subtotal. Aí vou ter, ó, remuneração do construtor. Né? Por exemplo, está 5%. Não, tá baixo. O cara vai trabalhar... Tá baixo mesmo. Aí é de 10% a 20%, que é a taxa dele, entendeu? Aí remuneração do incorporador, né? Que é o cara que está... ele está, como é que se chama? Investindo, né? Então, você bota aí, sei lá, 15% a remuneração do incorporador. Né? Aí, ó, o custo global de construção, certo? Vai dar 1.992, e na realidade ele é, ó, o 13, né? Que é esse 189, dividido pelo 4,6 que está lá em cima. Deixa eu pôr ruim aqui, ó. Na verdade é assim, peraí. Porque tá ruim de ver o valor, mas é assim. Esse valor aqui foi só com aqueles cálculos que a gente fez no quadro 1.
Esse segundo valor, que é o primeiro subtotal, é esse valor primeiro, somado com esses valores que a gente adicionou, porque não estavam sendo contemplados antes. Aí a gente colocou, tem que botar os impostos, né, e os honorários dos projetos, e aí você tem o segundo subtotal, com o que é com o valor o primeiro subtotal, os impostos e os valores de projeto. E aí as remunerações, elas são em cima, essa daqui do construtor é em cima do valor desse segundo subtotal, e o do incorporador, ele leva em consideração o valor total de construção com o valor que ele vai ter que pagar para o construtor. E aí esse custo global, ele já leva em consideração o que todo mundo vai ganhar e o que todo mundo vai gastar. Pronto, porque na realidade, isso é importante, quem é que vai pagar o preço? Deu 1.900.000, no caso. Tá, quem é que vai pagar isso aí? Nós. Que vai comprar, né? Então, o comprador, ele tem que pagar todos os custos, inclusive o lucro. Isso. Entendeu? Então, ele é importante, por isso que ele é importante ter né? Então, esse preço por metro quadrado aí, né, é um preço estimado de quanto ele vai, como é que se chama? De quanto ele vai, certo? Então, aí é um preço estimado que vai entrar lá no quadro, vai ficar no cartório, que é o preço estimado, mais ou menos, de quanto é que vai ser pago pelo empreendimento. E aqui ele também diz, o preço por metro quadrado de construção é o valor 13, dividido pelo 4,6, que foi a área de construção global, certo? Que é justamente o quê? Depois de todos aqueles cálculos que a gente fez, a gente encontrou o valor que vai ser de construção, com o que o construtor vai ganhar, com o que o incorporador vai ganhar, com o que os projetistas vão ganhar, e a gente dividiu ele pelas áreas equivalentes, né, que foram pelaquela área global equivalente, que foi o que a gente calculou com os coeficientes. Então, é isso. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Por mim não tenho dúvida, não. Ficou bem explicado. Pronto. Né? Isso aí, pessoal, é uma coisa assim que vocês vão usar, né? Obviamente, não vou trabalhar com coisa, mas é uma coisa muito interessante e eu acho que, né, vocês foram até privilegiados, né? Porque a Bianca montou tudo isso, né? Ficou muito mais fácil o entendimento, até mesmo se fosse presencial, talvez nós não tivéssemos esse entendimento tão assim, nessas questões do preenchimento das planilhas, se a Bianca e o Rodrigo não tivessem aí feito esse material, né, que a gente justamente pensou pela questão do trabalho remoto, né? Então, isso aí foi uma forma de tentar facilitar o entendimento por parte de vocês, tá? Porque eu sei que agora, o importante é que vocês tenham a norma, né? A norma, ela vai ajudar vocês, isso aí. E aí eu vou dizer um negócio, é pouca gente que ensina isso, viu, pessoal? Depois eu vou mandar a conta para vocês. Tá? Então, isso aí e assim, realmente é um espaço que vocês têm até de trabalho mesmo, mexer com essa questão de incorporação. Tá? Então, queria agradecer aí a Bianca e o Rodrigo, que aí me ajudaram, né, aí esse trabalho, tanto fazer as contas, montar aí né, eu fiquei só mais na orientação, né, mas me ajudou bastante. Esse material já vai ficar, né, para as próximas turmas mesmo, que seja de forma presencial. Tá certo? Eu tentei terminar em 11h30, né, como a gente tinha combinado, 2 horas de aula, por um pouquinho, né, mas espero que vocês tenham entendido. Vai ficar aí né, a gente vai disponibilizar o material, vai ficar aqui a gravação, tá certo? E aí eu vou encerrar a gravação, mas depois vou ficar aqui falando com vocês, ok? Tá? Então, vamos encerrar.